Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Mas antes, não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de dar um like neste vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Olha só o que diz essa questão. Um cientista ele recebeu uma substância desconhecida no estado sólido e para ser analisada, o gráfico abaixo ele representa o processo de aquecimento de uma amostra dessa substância. Como a gente está falando que a substância ela começa no estado sólido e ela vai sendo aquecida, então a gente tem aqui a mudança do estado sólido posteriormente para o estado líquido e posteriormente para o estado gasoso, já que essas mudanças de fases elas acontecem assim, com aumento de temperatura. Quanto maior a temperatura, um sólido vira um líquido, maior a temperatura, o líquido vira um gás. Então aqui nós temos, nessa faixa onde existe uma mudança de temperatura, abaixo dela nós temos o estado sólido. Observem que aqui nós temos um patamar fixo, onde a temperatura não varia, ela fica fixa aqui nos 40 graus Celsius. Então, esse patamar aqui, ele está mostrando para a gente que nós temos uma mudança de fase. Na mudança de fase, vão coexistir duas fases ou dois estados de agregação da matéria ao mesmo tempo. As fases que vão coexistir é que a fase que a gente tem antes da mudança de estado físico da matéria e a fase que a gente tem depois da mudança de estado físico da matéria. No caso, o sólido ele passa do estado sólido para o estado líquido. Posteriormente, o líquido passa do estado líquido para o estado gasoso. Esse gráfico está cortado. Ele não mostra a parte do estado gasoso, mas basicamente seria algo mais ou menos assim. E nós teríamos aqui o estado gasoso. Entre o estado sólido e o estado líquido, a gente tem o estado sólido e o estado líquido coexistindo, tá? Então a gente tem duas fases ao mesmo tempo aqui, dois estados de agregação da matéria coexistindo aqui. Entre o estado líquido e o gasoso, mesma coisa, eu tenho o estado líquido mais o estado gasoso. E isso está acontecendo em uma temperatura constante. Observem que aqui, ó, a mudança do estado sólido para o estado líquido ocorre na temperatura de 40 graus Celsius. 40 graus Celsius é para a gente, então, o nosso ponto de fusão. Por que ponto de fusão? Porque a passagem do estado sólido para o estado líquido é chamada de fusão. Tá? Então, essa passagem aqui, ó, é a fusão que nós temos da nossa substância. A passagem do estado líquido para o estado gasoso é chamada de ebulição. Tá? Então, a ebulição, claro que existem três tipos, né, diferentes de passagem do estado líquido para o gasoso e a ebulição é uma delas. O nome que a gente dá geralmente é vaporização. Temos lá a evaporação, ebulição e calefação, que são três tipos de vaporização, que são essas passagens aqui, tá bom? Mas como a gente está fazendo um aumento da temperatura, a gente está forçando com que o líquido ele passe para o estado gasoso, o que ocorre aqui é a ebulição, tá bom? E a ebulição está ocorrendo na temperatura de 70 graus Celsius, então nós temos aqui o nosso ponto de ebulição, que é essa temperatura constante onde ocorre essa mudança de estado físico da matéria. Quando a gente tem constante o ponto de fusão e o ponto de ebulição, a gente diz que a gente tem uma substância. A própria questão ela já tinha falado isso para a gente, que um cientista recebeu uma substância desconhecida. Quando a gente sabe que a gente está falando de uma substância, na natureza a gente pode dividir a matéria em dois grandes grupos, que são os grupos das substâncias, podem ser simples ou compostas, e o grupo das misturas. Então aqui, pessoal, a gente está falando de substâncias que são puras. A gente não está falando de um gráfico de uma mistura. Um exemplo de gráfico que teria esse jeitão aqui seria, por exemplo, a água, o CO2, né, o dióxido de carbono. A gente está falando aqui, ó, o monóxido de carbono, tá? A gente poderia falar do hidrogênio. Eu não estou dizendo que esse gráfico é de todos eles, tá? Da água, com certeza não é. Aí você vai falar, mas por que, professor? Porque o ponto de fusão da água não é em 40 graus Celsius, né? Nem o ponto de ebulição em 70. Então, é uma substância desconhecida, a gente não sabe que substância é essa, tá? Teríamos que ver pelos pontos de fusão e ebulição e procurar que substância seria essa, mas basicamente não é uma mistura.
justamente pelo fato do ponto de ebulição e do ponto de fusão serem constantes. Tudo bem? Então essa é uma explicação geral aqui sobre o gráfico, mas a gente vai dar uma analisada no que se pede na questão. Analisando o gráfico, podemos concluir que a amostra apresenta uma duração de ebulição de 10 minutos. Então a gente vai dar uma olhadinha aqui, ó, no ponto de ebulição, ele começa num tempo de 40 minutos e acaba em 60 minutos. Essa diferença aqui, 60 menos 40, vão ser 20 minutos. Então está errado falar que a duração da ebulição é de 10 minutos. É de 20. Então está falsa a letra A. A duração da fusão é de 40 minutos. A fusão ela vai de 10 minutos até 30 minutos. É esse ponto aqui, né? A gente tem 30 menos 10, vão dar 20 minutos também. Então, novamente está errada. A duração da fusão não é de 20 minutos. Desculpa, não é de 40 minutos, tá? É de 20. O ponto de fusão está em 40 graus Celsius. O ponto de fusão é essa passagem do estado sólido para o estado líquido, que ocorre aqui, ó, fusão. Essa passagem aqui, ela está em 40 graus Celsius exatamente. Ok, essa daqui está correta. Então, a letra C já é a alternativa correta para a gente. Mas vamos dar uma olhada por que tá errada as outras alternativas. O ponto de fusão é em 70 graus. Em 70 graus aqui, ó, o que a gente tem, na verdade, é o ponto de ebulição. Então, não é fusão, é o ponto de ebulição em 70. E o ponto de ebulição em 50 graus. Em 50 graus, a gente tem, ó, o estado líquido. A gente não tem nem a mudança do estado líquido para o gasoso, nem do sólido para o líquido. Não é ponto de ebulição, tá, pessoal? Então, tá errado isso daqui. A alternativa correta dessa questão é a letra C. Eu espero que vocês tenham compreendido o passo a passo da resolução dessa questão. Eu espero que tenham gostado dessa videoaula. Caso tenham gostado, não esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de deixar um like neste vídeo. Um forte abraço, a gente vai se encontrar numa próxima aula resolvendo outras questões de química. Tchau, tchau!